Bem, na última reunião que nós tivemos, nós estivemos falando bem rapidamente a respeito do nosso tempo e esse tempo que é chamado de pós-modernidade ou neoliberalismo, né? Onde existe pensamentos que a cultura vai agregando a ela e esta luta por uma tentativa de liberdade. O pensamento hoje é ter liberdade e essa liberdade não se fundamenta em algumas leis de disciplina, mas na vontade do ser humano, que está propensa sempre ao pecado. A cultura, não precisa a gente se aprofundar nessa questão, basta você olhar para o Brasil, por exemplo, para a política, e você vê como é difícil, às vezes, para uma pessoa honesta, uma pessoa que tenta colocar os seus padrões dentro de uma sociedade que é totalmente corrompida, fazer com que esses padrões eles sejam aceitos. Veja que isso não é de agora, mas nós vivemos num tempo muito mais difícil, porque nós falamos, inclusive, no último tema, a respeito da fé, e a fé, inclusive, lá atrás, há séculos, lá há 1000 anos atrás, há 1500 anos atrás, há 2000 anos atrás, na época de Jesus, do começo da igreja, até os pagãos, eles tinham uma fé maior, inclusive, do que os crentes hoje, por causa da maneira em que a cultura pensava a respeito das coisas espirituais. E perceba que as verdades espirituais, elas influem, elas fazem parte do nosso contexto real, físico e do nosso pensamento. Eu quero começar aqui nessa nossa reflexão pela segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala o seguinte: as nossas armas, ou seja, as armas do crente, do fiel, ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não estão amparadas no pensamento humano, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que Paulo quer dizer aqui? O que a Bíblia diz com fortalezas? É exatamente isso que nós acabamos de falar, que é a cultura que vai se enraizando, vai se agregando no seu pensamento, no seu comportamento, na sua maneira de ser pessoa, de se relacionar com as coisas, de se relacionar com as outras pessoas, de se relacionar com Deus, dessa luta por liberdade, que na verdade é uma liberdade, como eu falei, está posta aí no pensamento e no coração do ser humano, que não existe nenhuma disciplina, nenhuma responsabilidade, o que importa é o prazer, o que importa é você se sentir bem do ponto de vista físico. Mas isso acaba, de certa maneira, trazendo prejuízos em vários
sistemas, em várias correntes do nosso dia a dia, da família, não é? Da responsabilidade, inclusive profissional, e daí por diante. Essas fortalezas, Paulo diz que são então estas fixações, não é? que na verdade não são verdades espirituais, mas são desejos próprios nossos que vai se agregando dia a dia na nossa cultura, no nosso dia, no nosso pensar, na nossa maneira de se relacionar. E nas últimas décadas a gente tem visto um declínio enorme. Por quê? Porque essa tentativa de liberdade, na verdade, não tem nenhum respaldo de Deus. A liberdade que Deus nos dá é uma liberdade nele, em que o Espírito e a sua palavra precisam ser respeitadas. Essas fortalezas, essas muralhas, esses pensamentos, na verdade Paulo está dizendo aqui que são enganos, os sofismas aqui, né? São sofismas, são enganos em que a gente, se não tomar cuidado, nós acabamos sendo seduzidos e vamos destruir, né, a responsabilidade, o caráter, a verdade. Quando nós falamos da verdade, nós precisamos entender uma coisa: a verdade é Deus, a verdade é Jesus, Ele mesmo falou isso. Agora veja bem, eu quero rapidamente correr aqui para Hebreus capítulo 12, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos nos modelar conforme esse pensamento do mundo. A gente tem que ter cuidado com isso. Muitos falsos profetas, inclusive, não querem muitas vezes falar a respeito das verdades, porque a verdade, na verdade, acaba ofendendo o mentiroso. Quem vive na mentira, quem vive no sofisma, né, que é um engano, quem vive nesse engano, ele acha que aquilo é verdade para ele, né? E a verdade é Deus. Toda a verdade vem dele, toda a verdade foi manifestada através de Jesus. E não foi à toa que Jesus foi morto, porque ele é a verdade, era a verdade encarnada. E por ele ser a verdade, ele confrontou a mentira do ser humano. E por isso ele foi morto. Mas nós aqui como crentes, e eu quero ler, inclusive, e refletir com você, que é um eleito de Deus, que é um cristão, que nós também podemos correr o risco de nos enganar, muito facilmente. Hebreus 12, versículo 1 diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou desonra, ou vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Nós temos tanta coisa aqui, mas nós queremos levar o nosso pensamento aqui, especialmente agora, para o que o autor aos Hebreus
diz a respeito do fardo ou do peso que está aí no primeiro versículo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Veja bem, peso e pecado aqui não estão juntos, eles estão separados. Pecado é uma coisa, o peso é outra coisa que pode também trair a nossa carreira, pode prejudicar a sua vida e o propósito de Deus, o plano de Deus na sua vida e na minha vida. O que pode ser um fardo? Tem uma tradução que fala fardo, ou peso. Se a gente olha aqui, a carta foi escrita para os hebreus, esse tratado foi escrito para os hebreus, cristãos. E a gente sabe muito bem que os hebreus eles tinham rituais que prejudicavam inclusive essa relação de amor com Deus. Eles pautaram mais o seu pensamento e a sua força e a sua confiança nas leis, eles pautaram a sua confiança na religião, no templo, do que nas virtudes as quais Deus propõe, as quais estão exaradas na palavra de Deus. Peso. O que é um peso? O que é um fardo? Não significa que isso seja um pecado, não é? Mas veja bem, nós falamos aqui de rituais. Eram pecados? Não eram pecados. Eram atividades que prejudicavam a relação ou as ações das pessoas com Deus, de uma forma mais íntima, mais profunda, mais clara, mais objetiva. O que pode ser hoje para mim e para você um peso? Não significa que seja pecado, mas você, por exemplo, tem coisas que você gosta de fazer. Tem gente, por exemplo, que gosta de pescar. Eu até gosto um pouco. Mas tem gente que passa o dia todo pescando. Tem tarefas, por exemplo, que, na verdade, a gente pode estar completamente envolvido nela e o nosso tempo é colocado apenas nisso. Não é pecado, por exemplo, você cortar a grama do jardim, do quintal. Não é pecado você pintar a sua casa. Não é pecado você limpar a sua casa. Não é pecado você assistir televisão, você ir para a internet. Não é pecado. O telefone não é pecado. O celular não é pecado. O dinheiro também não é pecado, mas veja só o que Jesus fala a respeito do dinheiro. O amor ao dinheiro é o pecado. Essas coisas que eu citei, você deve fazer. Todos nós devemos fazer. Agora, quando nós, por exemplo, ficamos envolvidos somente nisso e deixamos a relação, a comunhão com Deus, a leitura da palavra de Deus, a oração, o encontro na igreja, embora hoje ainda estejamos impedidos pelas leis, aí pelos decretos.
que poderiam ser muito bem mais flexibilizados, mas nós continuamos respeitando isso. Essas tarefas não são pecado. O problema é que a gente gosta de fazer certas coisas, ao invés de dedicar um tempo para o Senhor, de uma forma mais direta, mais objetiva. É mais fácil, por exemplo, você levantar e ligar a televisão do que você levantar e se ajoelhar e orar. Não pense que é só você que luta contra isso. Todos nós lutamos contra essas seduções, esses desejos nossos. Eu, por exemplo, gosto muito de natureza, de rio, de estar em contato com a natureza, com animais. Eu me criei no mato. E se eu pudesse, eu vivia ainda lá, junto com a natureza. Esse é o meu desejo, mas eu não posso. Eu tenho uma carreira proposta que a palavra de Deus diz aqui, você tem também. Existe uma carreira para você, que foi chamado, que foi eleito. Essa carreira foi Deus que planejou para você. Mas você pode, na verdade, fugir dessa carreira. Tá? Nós vemos, por exemplo, que Jonas foi um dos fugitivos de Deus. Agora, se Deus te chamou, Ele quer que você tenha uma comunhão com Ele. Não é pecado, por exemplo, você falar de futebol, mas você não pode viver falando em futebol. O contato que você tem, o relacionamento que você tem com as pessoas que são incrédulas, né? O que você faz no tempo que você conversa com elas? Você está procurando alguma forma de levar Cristo para essas pessoas? Então, essas atividades que não são pecado, elas podem nos trair. Elas podem fazer com que nós percamos essa comunhão com Deus e comecemos a fazer aquilo que é a nossa vontade. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O que quer dizer isso? Que a vontade de Deus não é a nossa vontade. Nós precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus, para que ao longo do tempo nós tenhamos prazer nele. Sempre no início nós vamos ter essa dificuldade. Mas é necessário nós tirarmos um tempo específico para servir a Deus, para servir ao Senhor, de alguma forma. Você perceba que a palavra de Deus ela é tão objetiva e tão direta, tão simples. E é a verdade, né, que nós estamos lendo aqui, que essas coisas, junto com o pecado, a palavra de Deus diz que nos assedia tenazmente, ou seja, nos aperta, tenta de alguma maneira nos tirar da carreira que está proposta. O final do versículo 3 diz que devemos considerar, não é? Atentamente, ou seja, com muito cuidado, com muita atenção, devemos
nos esforçar para isso, inclusive. Não pense que esta sociedade que não quer fazer esforço vai ter alguma coisa. Não existe resultados positivos sem esforço, sem responsabilidade. A vida que nós temos hoje, aí principalmente para a nossa juventude hoje, elas não querem ter mais responsabilidade nenhuma, não é? Veja que a Bíblia diz aí no versículo 3, aquele que suportou, perceba atentamente, preste atenção, porque aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não fatiguem. Olha só no versículo 2 o que ele fala. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. A carreira de Jesus, qual era? A cruz. Mas ele poderia ter saído dessa carreira. Poderia. O próprio Hebreus vai dizer que ele suportou a cruz e ele aprendeu pela obediência ao Pai. Aprendeu das coisas do próprio Pai e obedecendo ao Pai. Agora, quando nós não temos uma referência do Pai, quando nós não temos uma referência de Deus, nós vamos obedecer ao nosso coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração é maligno, é inclinado ao pecado. O coração do homem ama pecar. Ama pecar. Por isso, nós queremos trazer esta reflexão aqui. Preste atenção, se você não está tendo algum fardo, algum peso que está te tirando essa presença, te tirando essa paixão, esse fervor, esse amor pelo Senhor. Para finalizar essa nossa reflexão, lá na carta à igreja de Éfeso, no Apocalipse, todos nós conhecemos isso, mas sempre precisamos pensar, rever e ter isso sempre na mente, porque o nosso corpo e a nossa mente corre esse risco de ser assediado, né? Pelo peso, pelo fardo do pecado. Apocalipse 2, carta à igreja de Éfeso. Jesus diz que conhece a obra da igreja, o labor, o trabalho, a perseverança, que tinha doutrina essa igreja. Essa igreja conhecia quem eram os falsos apóstolos, inclusive, e não deixava que eles penetrassem e viessem ensinar heresias. Era uma igreja sábia, igreja de Éfeso. Mas veja o que Jesus diz aí no versículo 4 do capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que acontece quando nós nos afastamos da presença de Deus? Nós nos afastamos do amor de Deus. Quando nós começamos a colocar fardos, atividades, né? Encher a nossa agenda de atividades, sabe o que acontece? Nós perdemos a relação com Deus, a comunhão com Deus, e o amor vai se perdendo.
nós começamos a amar outras coisas, começamos a idolatrar outras coisas, inclusive certas atividades que são pesos, que vêm nos prejudicar. Cuidado, cuidado, nesse tempo em que você fica em casa, às vezes num domingo, nós não temos mais atividades por enquanto, na igreja, e o nosso domingo é a escola dominical de manhã, 9 horas, e à noite o culto, e ensaio de coral. Nós sempre temos atividades no domingo, e agora não temos. Cuidado com esse tempo que você tem. Cuidado. Use esse tempo para ter comunhão com Deus, para orar, para ler a palavra de Deus, para estudar a Bíblia. Use esse tempo, sim, esse tempo para estar em companhia com seus familiares. Sim, é claro, isso é óbvio. Mas use um tempo também para estar em comunhão com o Senhor. E que Deus abençoe você e que Ele tenha misericórdia de você e que te dê a paz. E a paz ela vem exatamente por esse esforço, com essa comunhão que nós temos com o Senhor nosso Deus. Que o Senhor abençoe.